Cambada, vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que foi que aconteceu há algumas semanas atrás. O motivo desse vídeo estar atrasado é porque eu sou um profissional extremamente incompetente na minha profissão aqui, mas pelo menos eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que foi o evento da Disney barra Marvel anunciando o elenco de Vingadores. De Vingadores Doomsday, o próximo Vingadores que vai lançar. E a gente já vê como que o marketing foi uma loucura. Porque, mano, os caras antigamente faziam o trailer. Aí depois eles começaram a fazer o teaser. Aí agora o evento se tornou o anúncio do elenco do teaser do trailer, cara. Cada vez mais o bagulho tá escalando e tomando uma proporção muito grande. Tipo, mano, no geral, o vídeo da live teve 275 milhões de visualizações no total. Não ao vivo, obviamente foi gravado, enfim, conforme o vídeo foi posto no ar. Mas, mano, 50 trend topics, muita gente assistindo. 150 mil pessoas assistindo ao vivo. Já dá pra ver que, mano, o marketing desse filme vai ser um bagulho muito grande. Grande pra caralho. E que literalmente esse foi o primeiro passo do marketing. E o primeiro passo já foi muito bem sucedido. Até porque faz sentido, já que é a finalização de uma saga e eles precisam fazer dinheiro com esse filme. E é aquela parada, né? O marketing é a alma do negócio. Se tu acerta no marketing, bicho, tu vai fazer dinheiro pra caralho. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é que isso vai indicar sobre o filme. Esse vídeo aqui, tá, gente, já vai ser naquele esquema igual o vídeo passado, que eu não vai ter corte. Eu só vou falando o que eu tô pensando. Então, assim, vamos lá. O que é que tudo isso que foi mostrado indica? Eu acho que isso indica que, vamos lá, a gente vai ter uma temática forte de multiverso já muito, mano, nesse filme já vai estar muito forte, já vai ser muito grande, já vai ser, assim, predominante, tá ligado? Eu não achava que o multiverso ia chegar em peso já nesse filme. Eu pensava que seria muito mais no Guerra Secreta. Óbvio, a gente tá na saga do multiverso. Tu pode perguntar pra mim, pô, tu não acreditava que ia ter multiverso? Claro que ia ter. Só que do jeito como foi mostrado, com esse festival de gente, tipo, obviamente todo mundo aqui já sabe os X-Men, então, no elenco confirmado, Ian McKellen, Patrick Stewart e vários outros. A questão é, eu não imaginava que essa galera fosse aparecer, esses crossovers, assim, da galera da Fox, já fosse aparecer agora. E eu pensava que isso seria num Guerras Secretas, mas esse era um medo que eu tinha de Guerras Secretas caso fosse por esse caminho, porque imagina só você ter que colocar somente no Guerras Secretas todos os X-Men, Quarteto Fantástico Antigo, Motoqueiro Fantasma, Demolidor do Ben Affleck, você colocar todas essas pessoas que fizeram filmes antigos, o próprio Tobey Maguire e o Andrew Garfield, e fora também os próprios personagens antigos da Marvel, porque o Robert Downey Jr. tá voltando, provavelmente Chris Evans vai voltar também como algum papel. E aí, tipo assim, como é que você ia colocar todos esses 50, mano, facilmente dá 40 personagens nessa parada? Só os personagens antigos, tá? Como é que você coloca todos esses personagens antigos sem que isso vire uma bagunça num filme de 2 horas e meia, 3 horas no máximo? Não dá. Esse filme teria que ter mais de 3 horas. E aí eu já acho que fica um pouco problemático, porque um filme, quando ele tem 3 horas, ele já pega menos salas de cinema do que um filme de 2 horas. E menos salas de cinema significa menos dinheiro. E obviamente eles têm que fazer dinheiro com esse filme. Então, tipo, eu não sei o quão grande vai ser essa parada. Em questão de tempo mesmo do filme. Porque, mano, eu imagino que esses dois filmes vão ter, tipo, papo de... A média deles vai ser 3 horas. E se pá mais. Porque é muita coisa pra acontecer. Eu chutaria que fosse uma trilogia. Tipo, seria um Vingadores Doomsday, um Vingadores Guerra Secretas Parte 1 e um Vingadores Guerra Secretas Parte 2. Então, 2026, 2027 e 2028 consecutivamente. Mas, olhando pelo que aconteceu, não. Eu já acho que como eles estão botando esse multiverso já em peso, com crossover já nesse primeiro filme... Então eu já acho que isso é um indicativo de que vai ser só 2 filmes mesmo. Acho que a minha teoria de que ia ser 3 filmes, não acredito tanto assim, mas ela pode ser, mas eu já não boto tanta fé, porque já vai ter muito personagem aqui. E faz muito sentido eles terem botado já esses X-Men aqui, porque, bom, a Marvel, e quando eu digo Marvel aqui é Marvel Disney, nessa fase 4, 5, os personagens que eles adicionaram, que foi Thunderbolts, que ainda vai adicionar, né, agora, mas enfim, a Helena já apareceu no filme da Viúva Negra, os Eternos, a Miss Marvel, o Cavaleiro da Lua, a She-Hulk.
claramente essa galera, se você mano, pode perguntar pra qualquer criança na rua, pode perguntar pra qualquer criança aí no meio da rua, nenhuma delas vai saber quem são esses personagens, nenhuma delas vai sequer gostar tanto desses personagens, nem a gente que assiste desde o início, tipo os clássicos, né? Nem a gente tipo se importa tanto assim com esses personagens. Então faz total sentido que a Marvel tenha optado por chamar os X-Men antigos, porque muita gente gosta deles, e muita gente tá esperando por eles. Pô, Patrick Stewart e Ian McKellen, só o fato desses dois estarem no filme, tranquilo. Então, tipo assim, a Marvel não se pode dar ao luxo de colocar pessoas e de personagens que o público não se importa. Porque a maior parte dos personagens que elas apresentam na fase 4 e 5, ninguém se importa. Ninguém se importa com a Shuri de Pantera Negra, com o Visão Branco. Mano, vai ter uma série da Coração de Ferro, cara. Essa personagem não vai estar no filme. Tipo, enfim, a gente vai conversar sobre os personagens que ainda vão entrar no filme, que ainda vão ser anunciados, porque claramente mais personagens vai ser anunciado. Mas vamos continuar falando sobre o que é que esse anúncio indica. Como eu disse, a temática de multiverso já tá forte aí. Eu não esperava por isso, mas já tá muito forte desde o primeiro filme, com crossover pra caralho desde o primeiro filme. Fico feliz, porque quanto mais crossover, melhor pra mim, pelo menos. Essa é a graça de Vingadores, essa é a graça de uma grande saga. É crossover. Pra mim é a coisa que mais me deixa feliz. Mano, tô animado, tô animado. Vamos lá, agora, como a gente sabe, como todo mundo aí já sabe, que todo mundo, que pelo menos já viu alguns filmes antigos, as incursões vão obrigar os multiversos a brigarem pela própria sobrevivência. E como tem muitos X-Men já desde o primeiro filme, basicamente o que é que tá se desenhando aí? Vingadores versus X-Men. Quem conhece dos quadrinhos já sabe que isso é um clássico. Basicamente, os Vingadores não lutam com os X-Men no arco de Guerras Secretas. Eles têm umas desavenças, porque os X-Men ficam do lado do Magneto. Porque o que acontece no Guerra Secreta dos quadrinhos é que os heróis e vilões são levados pro mundo bélico, só que lá no mundo bélico os heróis ficam de um lado, os vilões ficam de outro. Só que o Magneto fica do lado dos heróis, porque a explicação pra isso é de que as motivações dele são tão dúbias e de que ele não é malvado, que meio que não dá pra definir se ele é um herói ou um vilão. Só que os Vingadores sabem que ele é um vilão, e eles meio que ficam cobrando os X-Men de tipo, o Magneto aí, esse caboclo aí é vilão. Vocês vão ficar do lado dele, aí como o Magneto tá lutando pela raça mutante, tentando sobreviver, fazer com que a raça mutante sobreviva, bom, o que acontece é que os mutantes acabam vendo nele como um aliado muito poderoso, porque ele é poderoso. Tanto em questão de liderança, quanto em questão de realmente tipo, poderes e habilidades de magnetismo. Mas enfim. Bom, o Vingadores vs X-Men é uma outra saga, uma saga que adapta até a Fênix. A Fênix provavelmente não vai estar nesse filme, porque aí já vai ser uma bagunça muito maior, e porque a gente já viu a Fênix em 2, 3 vezes nos filmes da Fox antigos. Então não acho que a Marvel vai querer adicionar isso aí, porque já, além de ser uma coisa saturada pela própria Fox, vai adicionar mais uma coisa que, mano, não tem tempo pra desenvolver isso aí. Mas o que a Marvel sempre fez nos filmes dela é o seguinte, ela nunca adapta, isso desde a fase 1, tá? Ela nunca adapta só um arco, só uma história. Ela sempre pega duas histórias e faz uma síntese, uma mistura entre os dois. Ela soma e cria ela faz uma interseção ali. Ela pega coisas e ela vai juntando elementos. Basicamente aqui ela vai juntar elementos de Guerras Secretas e de Vingadores vs X-Men. Provavelmente vai ter coisas de Vingadores vs X-Men que também vão estar aqui. E é aquela parada, né? Todo mundo sabe, todas as pessoas que gostam de filme de herói, que assistem filme de herói, todo mundo sabe. Um crossover, e até lê quadrinho também, um crossover de super-herói sempre começa com uma porradaria entre os heróis. Homem de Ferro, Thor e Capitão América no primeiro Vingadores brigavam. Lá no segundo Vingadores, quando o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate aparecem, eles brigam com os Vingadores. Lá no Vingadores 3 do Guerra Infinita, os Guardiões da Galáxia lutam contra o Homem de Ferro e o Doutor Estranho. Então sempre tem essa luta entre os heróis. Em algum momento sempre tem. Isso é um clássico e sinceramente não pode faltar. Às vezes a briga não faz nem sentido. Cara, eu lembro até hoje que naquele crossover do Ben 10 com o Mutante Rex que passava no SBT, mano, eles começavam brigando. E aquilo ali claramente é inspirado em comics, sabe, quadrinhos assim, de super-heróis. Então, enfim, isso é um clássico, não pode faltar. E claramente, se você tem
Guerras Secretas. E você sabe que Guerras Secretas, as duas realidades brigam. E basicamente você tem a realidade dos X-Men e a realidade dos Vingadores meio-meia, que é o nosso aqui, né? Nosso, assim, entre aspas. Claramente eles vão brigar, tá? Não é segredo pra ninguém, eles vão brigar. Você já pode esperar aí um Thor contra uma Tempestade, um Sentinela contra, sei lá, um Magneto, eu não sei, porque o Sentinela... Tem que ver como é que vai ficar o Sentinela aí, porque os Thunderbolts foram confirmados, né, no filme, e o Sentinela é forte pra caralho, mas tem que ver como é que vai ser na questão do filme, que ele vai ser apresentado aí, no filme dos Thunderbolts, enfim, eu não sei. Mas vamos continuar falando aqui sobre o que, é que a gente pode esperar do filme após essa indicação. Bom, vai ter Vingadores vs X-Men, como toda história de herói aí de crossover, vai ter a porradaria no começo para ele se juntar depois. E algo que era um indicativo, mas que agora eu acho que tá mais claro mesmo, tá? Tipo, na minha opinião tá tipo 99,9999% confirmado, é que essa saga de filmes vai ser, tipo, esses dois filmes vai ser realmente uma finalização geral da Marvel. Não Marvel Studios MCU Disney, mas Marvel geral. Marvel nos cinemas desde o início dos anos 2000. Com o Blade de 1997, 99, com os X-Men dos anos 2000, eu acho realmente que esse filme vai realmente ser uma finalização de tudo isso. Porque basicamente você tem que destruir esse universo para recriar um novo universo em que o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, os Vingadores e os X-Men vão estar na mesma realidade. Porque não tem como você dizer que o Quarteto Fantástico é da nossa realidade, porque não é. Eles nunca apareceram. É a famosa pergunta, tipo, onde é que o Quarteto Fantástico tava quando o Thanos atacou a Terra? Ninguém vai conseguir explicar isso, tá ligado? O único jeito de explicar é com reboot. É fazendo um reboot porque você vai poder fazer um retcon e corrigir erros, né? E como ninguém sabia no início da Marvel MCU, né? Marvel Disney, que eles iam comprar a Fox, tipo, 10 anos depois, os caras simplesmente, né? Agora vão ter que fazer um retcon aí. Retcon é comum, tá? Não tem problema nenhum em fazer retcon. As grandes histórias que são muito longínquas, elas têm retcon. Grande maioria tem retcon. E não é um problema. Desde que isso seja bem feito, tá ligado? Enfim, a história em quadrinho de super-herói vive de retcon também. Então isso tá chegando nos cinemas, porque o universo tá muito grande, não tem mais pra onde esse universo se expandir. Esse universo tem que morrer pra um outro surgir, um MCU 2.0, um Marvel Studios Max, Foot 2, sei lá, enfim. Tem que ter até acho que tem que ter até um novo nome, uma nova fase. Tipo, a Marvel sempre diz que é fase 1, fase 2 e fase 3, mas talvez isso possa até mudar. Eu não sei se eles vão dizer que a próxima fase vai ser a fase 7, vai ser a dos mutantes. Talvez eles mudem pra capítulos, igual a DC tá fazendo. Mas enfim, vamos falar agora sobre o que vai ser. Quem mais vai estar nesse filme? Porque como todo mundo sabe, essa galera... Olha, esses nomes não são os únicos, tá? Que vão estar no filme. Vai ter mais gente. Essas 27 pessoas que foram anunciadas não são as únicas pessoas que vão estar aí. Não é. Todo mundo sabe que não é. Tipo, o simples fato do... Vamos pegar uns nomes aqui. O Homem-Aranha do Tom Holland. Cara, se tu acredita que o Homem-Aranha do Tom Holland não vai estar nesse filme... Bicho, tu tá maluco, porque não tem condição, pô. A Marvel, como eu disse, ela tá numa fase em que os nomes que ela tinha, os que seguravam, não estão mais aí, né? Tipo, Capitão América do Chris Evans, Homem de Ferro do Robert Downey Jr. Então, o que é que eu acho que vai acontecer? Tem nomes ainda que vão ser mencionados, como, por exemplo, o nome do Homem-Aranha do Tom Holland não pode faltar, porque simplesmente ele é um personagem que segura muito. As pessoas gostam do Tom Holland, as pessoas gostam do Homem-Aranha dele, e as pessoas, enfim, gostam do Homem-Aranha no geral. Ele é um cara muito adorado, muito curtido, né? Então, tipo, não tem como ele estar de fora. Agora, tipo assim, vamos lá. Se você me perguntasse quais vão ser os outros X-Men, e eu acho que vão vir pra esse filme, olha, eu sinceramente acho que vai ser a galera da primeira geração de filme. A galera do início dos anos 2000 mesmo. Por que eu acho isso? Caso você não saiba, o Kevin Feige, que também é conhecido como Zé Boné, ele trabalhou na produção daqueles X-Men. Ele não foi diretor, ele não foi roteirista, mas ele trabalhou como produtor, né? Lá dos anos 2000, ele trabalhou como produtor. Mas como ele estava no início da carreira, porque ele não era o que ele é hoje, porque hoje ele é o chefe da Marvel dos cinemas, tá ligado? Ele é o bambambam da Marvel. Naquela época ele não era. Ele era o cara, basicamente, que levava o café e que obedecia.
E ele tinha ideias dos X-Men porque ele sempre quis adaptar tanto os X-Men quanto o Quarteto Fantástico. Tipo, ele adora os X-Men e o Quarteto Fantástico. Não à toa, a gente vai ter aí agora, daqui a 2, 3 meses, o filme do Quarteto Fantástico. 3 meses. E depois, mano, já tem os X-Men em peso aí nos Vingadores Doomsday. E a próxima fase vai ser a fase mutante, tá? Ele vai seguir em diante, depois desses filmes, de 2027, 28 em diante, com a saga mutante. Ele gosta muito desses personagens. E a questão é, ele não pôde fazer os X-Men naquela época do jeito que ele queria, porque as ideias dele não foram aceitas. Só que agora o jogo virou, né? Pra tu ver como são lindas as rimas da vida. O homem saiu da Fox naquela época, foi pra Disney, fez toda a saga do infinito do Thanos, e agora, com os direitos daqueles personagens, ele vai simplesmente poder fazer os X-Men que ele sempre quis fazer. Ele, escute, com certeza, esses X-Men vai ser exatamente o que ele quer que seja. Tipo assim, você pode ter toda certeza que muitas das decisões que foram feitas nos filmes dos X-Men da Fox podem ser completamente mudadas nessa nova versão. Uma coisa que aconteceu lá, ele vai simplesmente virar e dizer que não aconteceu aqui. Então não se atenha àqueles filmes como se aqueles filmes fossem 100% canônicos ou como se aqueles X-Men fossem os X-Men daqui. Porque, tipo, são em rosto. Porque são os mesmos atores e atrizes. Mas, claramente, tipo, não vão ser os mesmos personagens. Não é o mesmo universo. É isso que eu tô querendo dizer. E o que é que, assim... O que é que isso indica pra gente? Bom, eu acho que a primeira leva dessa galera dos X-Men vai estar no filme. Todo mundo que ainda não foi mencionado, como, por exemplo, a Vampira, não foi mencionada ainda. Qual que era o nome daquela outra personagem que eu esqueci agora? A Tempestade não foi, da Halle Berry não foi mencionada ainda. Agora, eu não sei se o Fassbender de Magneto e o McAvoy de Xavier vão estar no filme, porque o Kevin Feige não escolheu eles. O Kevin Feige não tem uma relação com eles. O Kevin Feige sabe que eles são muito amados pela fandom, mas não é os X-Men que ele fez. Então, esses dois eu não sei se vai estar. Inclusive, uma das coisas que eu até acho que eu queria, mas eu não acho que vai acontecer, pelo menos não sei, não tô com tanta expectativa, é o Pietro. O Pietro lá dos X-Men, aquele Pietro que tem a música dos Sweet Dreams, Amazing... Mano, aquele cara lá é muito foda. Só que como ele não é da antiga leva, eu não sei se ele vai estar. Muita gente vai se lembrar que ele apareceu em WandaVision. E nem eu me lembrava. No momento que eu tava escrevendo aqui algumas coisas que eu tava notando, eu não tava me lembrando. E eu me lembrei hoje de que ele vai estar, de que ele teve na série. Então isso pode ser um indicativo de que ele esteja. Ele, pra mim, é o personagem que eu mais quero que apareça dos X-Men novos, né? Porque, mano, no momento em que ele aparecer, cara, só de eu imaginar, tipo, mano, imagina a loucura. Imagina ele aparecendo no filme, tendo uma cena foda em câmera lenta, que todo mundo ama, aquelas cenas em câmera lenta com uma música legal. E aí, imagina uma junção, sei lá, um crossover entre ele, o Homem-Aranha do Andrew Garfield e o Senhor das Estrelas, o Peter Quill. Cara, é 3 personagens que tu nunca sequer imaginou que estariam juntos. E agora eles podem estar. Obviamente as opções aí são infinitas, mano. Tipo, se a gente for fazer aqui, não tem como. A gente vai ficar o dia todo fazendo crossover e, mano, palpitando e pensando e estipulando e fanficando aqui sobre quais vão ser as junções. Mas, enfim, se esse cara estiver no filme, vai ser muito foda. Tá ligado? Mas, enfim, eu ainda acho que a maioria dos X-Men, tá, vai ser do início dos anos 2000. Por conta de todo o contexto que o Kevin Feige teve com aqueles personagens. Agora, outros personagens que eu acho que vão vir aqui. Vamos lá. Miss Marvel, eu acho que ela vem, porque ela foi oficialmente declarada como uma mutante. Então eu acho que ela pode até fazer uma ponte entre os X-Men e a galera que vai estar no Vingadores do universo, né? Porque como ela é uma mutante, ela pode ser a ponte. Ela pode ser basicamente ali um apaziguador de ânimos ali. Fora o fato de que também ela tava naquele filme das Marvels e ela era a coisa mais legal daquele filme. Eu não acho ela uma personagem ruim, eu sei que muita gente aí talvez deteste ela, mas eu curto ela, eu curto a atriz, eu curto a personagem. Eu adoraria que ela se encontrasse com o Homem-Aranha, acho que seria muito da hora. E também tem um ponto muito importante que eu vou falar daqui a pouco, do porquê que ela vai estar. Mas enfim, vamos passando pro próximo. América Chaves. Eu também acho que ela, com 99% de certeza, deve estar, porque ela tem um poder muito particular envolvendo o multiverso.
que não pode ser desconsiderado. Fora que ela tem uma relação muito grande com os magos do MCU, né? No final do filme do Doutor Estranho 2, ela ficou treinando com os magos. E basicamente o Wong, ele tem relações diretas com os Vingadores. Então, enfim, pra ela aparecer, é dois toques, tá ligado? O Senhor das Estrelas, ele deve voltar. Não só porque ele tá na Terra, mas porque já foi confirmado nos créditos de Guardiões da Galáxia 3 que ele retornaria. Tem lá Star-Lord Will Return. Então talvez ele seja o único Guardião da Galáxia que vai retornar. Talvez o Groot e o Rocket voltem, mas só em Guerras Secretas pra fazer uma participação. Ele eu ainda acho que tem um papel importante nesse filme, porque ele tá na Terra, tá ligado? Só o fato de o ator ser muito amado pelo público e a Marvel nesse momento, como eu disse, tem que pegar as peças antigas que deram certo, não acho que dá pra jogar ele fora. Hulk, é aquele negócio, né, mano? O cara faz parte dos Vingadores originais, então ele vem junto como brinde, mas sinceramente eu não consigo ver o que é que ele vai fazer nesse filme. Agora que ele é um cara inteligente, mas ao mesmo tempo tem aquela parte monstruosa. Eu não sei como é que a Marvel vai lidar com isso. A Marvel não sabe muito bem o que fazer com o Hulk, é isso que eu sinto. E não tem, enfim, não tem muito como eu sinceramente não sei o que é que vai acontecer. Porque o que é que eles vão fazer com o Hulk? O Hulk vai ficar inteligente? Ele vai voltar a ser o monstro que era antes? Eu não sei. Não dá. A estatura também deve estar no filme. Estatura, pra quem não se lembra, tá? Para as duas pessoas aí que estão escutando que são fã da estatura, é a filha do Homem-Formiga. Se tu não se lembra, eu não te culpo. Porque ela é. Eu não gosto dela. Ela é a famosa. É o filho prodígio, é o gênio prodígio do Homem-Formiga. Mas eu não gosto dela. Ela talvez esteja no filme, mas eu não queria. É porque o Homem-Formiga vai estar no filme, né? Então, tipo. Ela vai estar também, provavelmente. Feiticeira Escarlate. Tipo, meu amigo, não. Ela não morreu no final de Doutor Estranho 2. Não precisa se preocupar. Ela vai estar, porque, tipo, mano, ela tá viva e vai estar nesse filme, porque talvez eles queiram fazer uma relação entre ela, o Magneto e os Vingadores. Assim como a Miss Marvel pode fazer uma ponte entre os Vingadores e os mutantes, porque a Miss Marvel é uma mutante, mas ela é uma mutante da nossa Terra. O Magneto pode ter uma relação com a Feiticeira Escarlate. E os Vingadores também, né? Que, enfim, pode ser uma ligação, uma ponte aí. Fora o fato de que nos quadrinhos de Guerra Secreta ela acaba tendo também uma relação com o Doom, né? Com o Destino. Que é o vilão do filme. Então é aquilo, né? A mina invadiu um outro universo também, saiu matando os Illuminati lá. Então, se pá, isso pode ressoar no enredo desse filme. A gente não sabe. Vamos ter que esperar pra ver. O Clint e a Kate, né? O Gavião e a Gaviota. Provavelmente vão estar nesse filme, porque por mais que o Gavião tente se aposentar, é impossível. O Gavigode aí, mano, sempre tem que voltar pra ajudar a galera. Ele não... Mano, quando tu é herói, tu não consegue se aposentar. Porque do mais absoluto nada, abre uma fenda multiversal em Nova York, tem uma ameaça, e tu tem que ir lá ajudar. Coisas da vida, coisas de herói. Agora, tem um personagem que todo mundo ali tava se perguntando, que claramente vai ter um papel importante, mas eu não acho que vai estar nesse filme, que é o Doutor Estranho. Eu não acho que ele vai estar nesse filme, não, porque não só esse filme já tem muita gente, e ainda vai ter muita gente, como sempre em uma grande saga como essa, tem aquele personagem que fica de fora, porque ele tem que resolver a problemática e ele dá um jeito de encontrar uma saída inteligente pro problema, né? Ele é um personagem que ele tá de fora do núcleo ali da confusão, porque ele sempre vem pra ajudar. É quase como se fosse um anjo que desce do céu e vai ajudar a galera, tá ligado? Em Guerra Infinita e Ultimato, foi o Homem-Formiga. O Homem-Formiga não tava em Guerra Infinita. Ele só voltou em Ultimato porque ele ficou preso no Reino Quântico. Basicamente, ele salvou. Eu não acho que o Homem-Formiga vai fazer isso de novo, porque primeiro repetiria esse plot, e porque segundo o Homem-Formiga já tá confirmado nesse filme. Então eu acho que o Doutor Estranho vai ser esse personagem. Até porque ele, enfim, no final do Doutor Estranho 2, no pós-crédito, abriu um portal, ele foi pra outra dimensão, foi cuidar dos problemas do multiverso. E eu acho que é bem aí que ele vai estar. Ele vai estar em outra dimensão. E no final do filme, ou no início do outro, ele vai voltar. Tá ligado? É basicamente isso. E outra coisa, tá? Ele é... A esse ponto da história do universo Marvel, ele é alguém muito grande. O Doutor Estranho ganhou muitos poderes. Ele é o mestre das artes místicas. Ele não é o Mago Supremo oficialmente, mas todo mundo sabe que ele é mais forte que o Wong, tá ligado? Então, tipo, se esse personagem tá no filme, ele é um pouco parecido com o Hulk. A gente tem que nerfar ele, tem que deixar ele ali um pouquinho burro pra não dar problema no roteiro, pra história poder ser contada. Então eu acho que eles vão deixar ele de fora igual a Capitã Marvel. Enfim, a Capitã Marvel e a She-Hulk, eu não sei se elas vão estar no filme, tá? A She-Hulk provavelmente não. Não vejo o que ela vai fazer. Eu não vejo papel nem pro Hulk. Tem que tirar pra She-Hulk. E a Capitã Marvel talvez ela esteja, mas depois do que foi o último filme. Enfim, eu não faço a menor ideia.
Nesse ponto eu não faço a menor ideia. Basicamente essas são as minhas considerações. Agora, eu vou tentar montar o filme aqui com vocês. Eu fiz um diagramazinho e eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu acho que a gente vai ter nesse filme. Mano, vamos ver aqui eu montando esse filme. Acho que vocês vão... eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui direito não, mas vocês vão gostar. Bom, agora seguindo pro que eu ia falar pra vocês e mostrar a vocês, eu vou deixar algumas fotos passando enquanto eu vou falando e dando os meus pontos. Eu vou fazer aqui um team up dos Vingadores. Eu botei aqui num site aqui de fazer... enfim, de fazer uns diagramas com fotos e algumas palavras. E aí eu vou dizer aqui como é que vai ser. Acho que isso aqui vai ser uma parada diferente aí que eu vou fazer. Bom, eu acho que o filme pode começar... basicamente eu vou montar o filme aqui, cena por cena, até chegar no final... porque basicamente lá em Guerra Infinita, por exemplo, a gente começa o filme com o Thanos chegando na nave do Thor. E então a gente vai ter os núcleos. A gente tem o núcleo dos Vingadores do Tony Stark, o núcleo dos Vingadores do Steve Rogers, a gente tem os Guardiões da Galáxia, a gente tem o núcleo do Thanos. E aí, esses núcleos vão se chocando. O Thanos se encontra com o Thor, e depois o Thor se encontra com os Guardiões da Galáxia, e depois o Hulk se encontra com o Doutor Estranho. Então, basicamente, é isso que eu vou tentar fazer aqui. Bom, eu acho que o filme já vai começar com o Doom, assim como o primeiro filme começou com o Thanos. Eu não acho que isso aqui é problemático na questão de ser repetitivo, porque basicamente a gente precisa apresentar o Doom e a gente precisa... saber qual ameaça ele representa, o tamanho da ameaça dele lá, já no início do filme. O que eu acho que vai ser realmente uma ameaça baseada em força. Porque o desenvolvimento do personagem vai ser mostrado em diante. A gente no máximo vai ter ali a força e a motivação e o objetivo dele, mas ali a caracterização. Porque a gente não sabe se o Doom vai ser tratado como um vilãozão mesmo, ou se ele vai tentar... derrotar alguém que tá no poder, talvez o Beyonder, a gente ainda não sabe, mas levando em consideração os vilões que a Marvel anda fazendo, eu não acho que eles vão fazer um vilão 100% malvadão. Ele vai ser tipo o Pique Thanos mesmo, ele vai ter ali, ele vai ser o famoso, ele vai tentar fazer o certo, mas pelos meios errados, e aí os heróis vão ter que ir contra ele. Então basicamente, a partir daí, a gente vai passar por uma cena que vai ser... eu pensei qual que seria a melhor forma de fazer o Doom mostrar o poder dele. Bom, eu acho que a dinastia Kang, que seria o filme antigamente, vai ser destruída pelo Doom. Assim a gente vai ter a ameaça dele apresentada. Porque o que eu acho que ele pode fazer é destruir e matar todo o resto de Kang que ainda tem. Porque o Kang já é carta fora do baralho, ninguém mais vai... ele não é mais o vilão. Porém... eu ainda acho um pouco estranho a Marvel nem sequer mencionar ele, porque para o grande público, não para o grande público, mas para uma boa parte do público, o Kang ainda é importante. Ou pelo menos as pessoas ouviram falar do Kang, então precisa de um desfecho no Kang. E eu acho que no início do filme, ele, por exemplo, se você pegar aquela cena pós-crédito do Homem-Formiga 3, onde ele basicamente tinha ali um coliseu cheio de Kang, se ele chegar no meio daquele coliseu e matar todo mundo... tranquilo, assim, tá de boa, tá suave, porque já mostra a ameaça e já resolve o problema do Kang, ninguém mais vai falar do Kang, isso já no início do filme, então é uma boa pedida. A gente também, assim, vai tá resolvendo um problema pra Marvel, porque o Kang é um problema pra Marvel, as pessoas estão perdidas com relação ao Kang, e isso já vai resolver esse problema, e aí vai criar uma relação com a AVT, que é o próximo passo aqui, que vocês estão vendo aí na foto agora. A gente vai ter o próximo núcleo, que vai ser apresentado. A gente começa com o núcleo do Doom e depois provavelmente vai cortar a cena e a gente vai ter o Quarteto Fantástico. Então o Quarteto Fantástico vai ter, assim, aqui eu vou ramificar em duas partes. Ou o universo vai estar colapsando e aí eles vão ter uma conexão com a AVT. O universo dele vai ter, ou vai começar a colapsar ou já vai ter colapsado no final de Quarteto Fantástico, e aí eles vão entrar em contato com a AVT, porque a AVT vai estar pegando gente de variância temporal, pessoas de outras realidades, porque senão pode acontecer a incursão, eles provavelmente vão estar resolvendo. E aí nesse primeiro caso, o universo vai estar colapsando, vai ter e aí o Quarteto Fantástico vai ter uma conexão com a AVT, e aí a AVT vai entrar em contato com o Reed,
com o Senhor Fantástico para informar sobre o perigo que o Doom representa e tudo que ele vem fazendo pelo multiverso. Se o Doom estiver aí matando o Kang, porque, vamos lembrar, o Doom nos quadrinhos tá sempre derrotando outras pessoas e roubando o poder dessas pessoas, ele tá usurpando o poder de terceiros aí pra ele, basicamente ele é um Lalau, ele vai pegar esse poder e pra ele vai ficar mais forte. E aí a AVT vai chegar pro Reed e falar, ó, tem um cara aí da tua realidade ou de outra realidade que tá causando muito problema, a gente precisa da tua ajuda. E aí o Reed vai lá e vai ajudar. Isso nessa linha do tempo, né? Caso isso aconteça. Porém, pode acontecer outra coisa. O universo do Reed pode estar colapsando e aí vai ter uma conexão com o Doom. Porque talvez o colapso do universo do Reed, que pode acontecer, e eu acho que vai acontecer no final de Quarteto Fantástico, eu ainda não assisti o filme, porque o filme não lançou, vai ser que o Doom vai ser o momento em que o Doom vai entrar em contato com o Reed. Por quê? Por que eu acho isso importante? Porque todas as pessoas que leram e que sabem como que funciona esses dois personagens nos quadrinhos, basicamente sempre que você tem Reed Richards, você tem Doom. E sempre que você tem Doom, tem Reed Richards. Não dá pra separar uma coisa da outra. O que eu acho que pode acontecer aqui é o seguinte. Se vocês pararem pra prestar atenção naquele teaser das cadeiras, em que tinha a cadeira do elenco dos atores, a cadeira do Pedro Pascal, que é o ator que vai interpretar o Reed Richards, e a cadeira do Robert Downey Jr. estão juntas, são as duas cadeiras finais. Eu acho que isso pode indicar de que vai ter uma relação entre esses dois personagens no filme. Isso você pode esperar, tá? A Marvel vai ter que criar nesse filme uma relação profunda entre o Doom do Robert Downey Jr. e o Reed Richards do Pedro Pascal. Porque eles dois vão ser basicamente... O Doom é o vilão principal e o Reed tem que ser um dos protagonistas mais presentes nesse filme pra resolver os problemas, e porque a relação dos dois personagens tá desde o início da criação desses personagens. Não tem como fugir disso. E o fato das duas cadeiras deles estarem juntas, isso provavelmente vai indicar que eles vão ter sim uma relação e de que a Marvel vai ter, enfim, toda uma... Assim como o Thanos teve uma relação com a Gamora, eu sinto que o Reed Richards e o Doom vão ter algo do tipo aqui. Então eu acho que, inclusive, o Doom e o Reed, eles precisam de muito tempo em tela junto. E é por isso que eu acho que o Reed pode ser sequestrado pelo Doom no final do filme do Quarteto Fantástico ou no início do Doomsday. Por quê? Porque o que eu acho que pode acontecer aqui é que se o Reed for sequestrado, ele vai passar o filme inteiro com o Doom e aí eles vão conversando e tendo uma relação criada do início ao fim do filme. E o que eu acho que pode acontecer basicamente é, o Reed pode ser sequestrado, mas ali em um ato de inteligência, né, como ele é o cara mais inteligente do universo Marvel, ele pode simplesmente encontrar uma maneira de... Ele se sacrifica para ser sequestrado pelo Doom, enquanto ele consegue mandar o Coisa... o Tocha Humana e a Mulher Invisível pra uma outra realidade. Aí o que eu acho que pode acontecer, se eu fosse chutar, o Reed Richards vai se encontrar com a AVT. A AVT vai explicar coisas pro Quarteto Fantástico, e aí eles vão ter um encontro entre Quarteto Fantástico e a AVT, e aí eles vão se encontrar com o Doom. O Doom vai fazer alguma coisa, provavelmente eles vão entrar num conflito, num primeiro combate. A gente vai ter alguns momentos de ação no início do filme. E aí, o Reed vai ser sequestrado, só que aí ele vai se sacrificar ali. Ele vai se sacrificar, não é se matar, tá, gente? É ser sequestrado. Ele vai se deixar ser sequestrado pra conseguir mandar a Sue Storm, o Coisa e o Tocha Humana pra uma outra realidade, que no caso é a realidade 616, onde vão estar os Vingadores. Nesse meio tempo, o que é que vai estar acontecendo também? Eu acho que vai ter um confronto contra o Loki para tomar os poderes dele, e aí ele vai se tornar o Deus Destino. Por quê? O Loki, como todo mundo sabe aí, todo mundo que assistiu a série, sabe que o Loki atualmente é o Deus das histórias. Ele que tá segurando o multiverso, ele tá sentado na cadeira, no trono dele, segurando o multiverso. Então, obviamente, esse personagem provavelmente vai de vala. Esse personagem vai morrer, de novo, provavelmente, mas eu não acho que vai ser no início do filme, acho que vai ser no final. Porque eu acho que o Loki vai ser... talvez o desafio final pro Doom se tornar o Deus Doom, que é esse que vocês estão vendo na foto direita aí, esse com o capuz branco. E aí a gente vai ter uma camada cinzenta no personagem, né?
Porque ele vai tentar proteger o multiverso do jeito dele. Porque alguém pode aparecer pra tomar o poder do Loki, pra derrotar o Loki. No caso, ele vai aparecer pra fazer isso. Mas ele vai fazer isso pra conseguir se tornar o protetor geral do multiverso. Então isso é algo que eu acho que vai acontecer. E aí a gente tem uma outra coisa que vai acontecer, que é... A gente tem uma relação muito legal entre Vingadores e X-Men. Por quê? Os Vingadores da Terra 616, eles... Obviamente, gente, eles vão entrar em confronto com os X-Men. Como eu disse, todo crossover começa com uma boa porradaria. E aqui a gente tem uma relação muito legal. Por quê? A gente vai ter os Vingadores do Sam tentando resolver a situação de uma maneira pacífica, vendo as consequências na população e no mundo. E aí a gente vai ter os Thunderbolts que vão se juntar com esses Vingadores, tá? E eles vão... Só que eles vão ser mais práticos. Porque como vocês podem perceber, aqui só tem vilão e anti-herói nos Thunderbolts, né? Então o que eu acho que eles vão fazer é... Os Thunderbolts, eles vão ser mais práticos. Eles vão tentar destruir o universo dos X-Men pra salvar o deles. E eles vão usar o Sentinela como arma. Quem conhece o Sentinela sabe o quão poderoso esse personagem é. Então, e ele tem poder pra matar todos os X-Men da outra realidade. Ele tem. Pode acreditar, ele tem. Então o que eu acho que vai acontecer é o seguinte. A gente vai ter uma relação do Capitão América do Sam Wilson com o Charles Xavier, porque na outra realidade, o Charles Xavier vai estar no papel do Sam Wilson. Ele vai ser o mutante que vai estar tentando resolver as coisas de forma pacífica. Enquanto que o Magneto vai ser tipo os Thunderbolts, só que da realidade dos X-Men. Porque ele vai perceber que a galera da realidade dos X-Men, o 616, dos X-Men não, perdão, dos Vingadores, vai tentar matar eles, e ele vai falar, mano, os caras vão tentar matar nós, a gente vai tentar matar eles. Enquanto o Sam Wilson e o Charles Xavier vão tentar resolver de maneira pacífica, o Thunderbolts e o Magneto vai tentar fazer isso daquela velha maneira de matar pra resolver o problema. É aqui a gente vai criar basicamente uma dinâmica de espelho, em que basicamente os personagens vão ser iguais, eles vão estar... São dois lados da mesma moeda. Eles basicamente vão estar tomando as mesmas decisões. E essas duas realidades vão colidir em algum momento. E aí vai ter uma brigação e uma lutaria aí pra... Enfim, né? É um filme de super-herói. Tem que ter a pipoca ali, o pipocão. Tem que ter a luta, tem que ter os poderes. E aqui é o momento. E aí é que entra aquela parada que eu tinha dito sobre o Reed Richards mandar o resto do Quarteto Fantástico pra essa realidade. Porque aí eu acho que no meio dessa briga eles vão estar brigando. E aí o Tocha Humana, o Coisa e a Mulher Invisível vão chegar na Terra e vão falar, galera, deixa disso. Eles vão ser a galera do deixa disso. Para de brigar aí. Nosso inimigo agora é outro. Os X-Men da Terra, que a gente ainda não sabe o número, e os Vingadores 616 vão se juntar, junto com o resto do Quarteto Fantástico, e vão atrás do Doom, que vai estar indo atrás do Loki, provavelmente. E para também salvar o Reed Richards e para impedir o Doom de chegar no Loki. Nesse meio tempo, a gente também tem outros personagens aqui que são muito importantes. A gente vai ter a América Chaves, porque os poderes da América Chaves vão ser muito importantes aqui. Porque, como todo mundo sabe, a América Chaves tem um poder, ela é a única personagem que pode atravessar dimensões. E a gente sabe que no final do filme do Doutor Estranho 2, a América Chaves ficou com o Wong, ela tá treinando com os magos. E o Wong... A gente sabe que ele tem uma relação com os Vingadores. A gente viu isso lá no pós-crédito de Shang-Chi. Então, basicamente, vai ter uma relação entre o Wong e os Vingadores e a América Chaves, porque o Wong vai chegar nos Vingadores e vai dizer, gente, essa menina aqui tem esses poderes interdimensionais de atravessar dimensões paralelas, ela pode ser útil, atravessando universos. A América Chaves vai desempenhar um papel de importância por conta do poder dela. E o que é que isso pode acontecer, né? O que é que pode acontecer diante disso? Vamos para algumas possibilidades. No antigo roteiro de Dinastia Kang, a gente tinha um conceito de variantes Prime. O que são variantes Prime? Você me pergunta, pobre criança. E eu lhe respondo, variantes Prime são basicamente protagonistas a mais. Eu não sei se isso ficou um pouco claro, mas é o seguinte, a gente tem infinitas realidades. Nessas infinitas realidades existem infinitos Homens-Aranha. Só que o Homem-Aranha Prime basicamente é um Homem-Aranha que tem um pouco mais de relevância do que os outros. E basicamente no roteiro, no antigo roteiro descartado de Dinastia Kang, o Tom Holland, o Homem-Aranha do Tom Holland e a Miss Marvel da Terra 616, da Iman Vellani, eles eram variantes Prime. Ou seja, eles eram muito importantes no contexto do multiverso. Por quê? A gente não sabe, a gente iria descobrir isso no filme, porque isso ia ser desenvolvido no filme. Então eu acho que isso ainda pode se manter
no filme. E o Homem-Aranha do Tom Holland e a Miss Marvel podem ser peças importantes nesse sentido. Eu ainda acho que a Miss Marvel pode ser uma peça importante porque no contexto da Terra 616, a Miss Marvel foi canonizada como mutante. Então ela pode ser uma ponte de paz entre os mutantes que vão vir da outra realidade e os Vingadores que estão aqui, porque a Miss Marvel, ela é mutante, porém, ela é da Terra 616. Só que pelo fato dela ser mutante e os Vingadores da Terra 616 vão lutar contra mutantes, então isso pode significar que ela seja uma ponte de paz entre essas duas equipes que estão brigando, né? A gente tem o Clint, né, o Gavião e a Gaviota aí, que vão entrar para ajudar. O Clint pode entrar como um veterano, que aí agora ele vai se tornar um tutor de uma possível equipe de jovens heróis. E aí a gente tem aqui essa terceira foto do Visão Branco e do Peter Quill. Essa foto aqui, ela é uma foto que foi vazada, mas ela possivelmente foi descartada. Os criadores da foto falaram que... Enfim, tiveram várias fotos aí que foram vazadas. E eles falaram que eram conceitos iniciais e vários desses conceitos foram excluídos. Então a gente não tem como saber se isso aqui foi levado pro roteiro final de Doomsday e Guerras Secretas ou não. Mas eu vou botar que foi por um motivo que vocês vão entender agora. O Visão sempre teve uma relação com a equipe de heróis mais jovens. E o Star-Lord, ele vai ter uma função na trama. Porque se você prestar atenção, o Star-Lord lá no final de Guardiões da Galáxia 3... foi dito no pós-crédito que ele ia voltar, né? Tem lá, Star-Lord will return. Isso significa que o personagem tem que voltar nesses filmes agora. Só que eu não sei em qual posição ele pode voltar, porque ele não é um Vingador. Ao mesmo tempo que ele também não é um mago. Ele também não faz parte da AVT. Ele não é de outra realidade. Então o personagem fica muito sozinho nesse universo. Então o que eu acho que vai acontecer aqui é o seguinte. O Clint, o Visão Branco e o Star-Lord vão fundar os Campeões / Jovens Vingadores. Os Campeões / Jovens Vingadores vai ser o seguinte, vai ser uma equipe que vai ser fundada nesse filme. Não oficialmente, eu não acho que o nome vai ser oficializado como Jovens Vingadores, mas eu acho que vai ter uma equipe de jovens super-heróis que vai ir atrás da Miss Marvel e do Homem-Aranha do Tom Holland. Como que isso vai se construir? Eu acho que a América Chaves vai... Quando a confusão multiversal, a colisão multiversal entre duas realidades estiver acontecendo, eu acho que os poderes da Miss Marvel vão ativar. E, tipo, não é ativar, eles vão dar uma evoluída. Porque pelo fato de ela ter um poder de atravessar realidades, ela tem uma conexão muito única com dimensões e realidades alternativas. Então ela pode sentir que alguma coisa de errado está acontecendo, que alguma coisa de errado não está certo. E aí ela vai perceber, de alguma maneira, talvez ela vai entrar em contato com o Doom, talvez ela vá ficar sabendo de alguma forma que o Doom tá atrás da Miss Marvel e do Homem-Aranha. Então ela vai falar pro Wong que vai tentar encontrar o Homem-Aranha e a Miss Marvel. Nesse meio tempo é capaz de ela encontrar o Gavião, o Arqueiro. E aí o Gavião Arqueiro vai falar, tudo bem, vamos formar uma equipe pra encontrar o Homem-Aranha e a Miss Marvel. Porque o que é que eu acho que vai acontecer? O Gavião, ele sempre tenta se aposentar, mas ele nunca consegue o pobre rei, né? Ele sempre tem que voltar, é vida de herói, tem que voltar pra salvar o mundo. O que eu acho que vai acontecer no momento em que as terras colidirem, e os Vingadores e os Thunderbolts forem lutar contra os X-Men, eu acho que eles vão perceber que o Homem-Aranha e a Miss Marvel são importantes por conta da América Chaves. Então, o Clint vai falar, olha, Sam, ele vai virar pro Sam e pros outros Vingadores. Quem são os Vingadores desse filme? Não sei. Shang-Chi, Shuri, Capitã Marvel, eu não sei. Eles aí e outras pessoas vão estar lutando, mas o Clint vai falar assim, ó, é o seguinte, eu, o Star-Lord e o Visão Branco aqui, a gente vai formar aqui uma equipe com a América Chaves e a Kate Bishop e a Miss Marvel, e a gente vai tentar ir atrás para encontrar o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha e a Miss Marvel são variantes Prime, e eles não podem ser pegos pelo Doom, e é isso aí. Então, basicamente, em algum momento do filme, a gente pode ter um pegue o pombo do Homem-Aranha e da Miss Marvel sendo o pombo, e o Doom sendo o Dick Vigarista. Essa parte aqui da minha teoria, ela é a mais fraca. Eu confesso, essa parte final aqui dos Jovens Vingadores, do Clint, mas é porque eu queria encontrar uma
uma função narrativa dentro da história pro Clint e pro Star-Lord que eu não tava conseguindo encontrar, então eu fiz essa teoria louca. O que é que vocês acham disso? Bom, ainda tem a Feiticeira Escarlate, que como eu disse vai ter uma relação com o Doom, mas eu não sei qual. E também teve aquela questão da série da Agatha, que o Wicano ia atrás dela, então pode ser que o Wicano ainda apareça no meio desse filme pra ir atrás dela. Cara, é muita coisa que vai acontecer nesse filme. Esse filme tá uma loucura muito grande. Porque são muitas variáveis, muita coisa pode acontecer e eu não sei, eu não sei direito como é que eles vão montar esse filme. Mas eu tô animado. Tô curioso. Acima de tudo, eu tô curioso pra saber como que eles vão montar esse filme. Porque é uma loucura muito grande. É realidade alternativa, é variante Prime, é Robert Downey Jr. como Doom. É muita coisa. Eu quero muito saber o que é que vai sair desse filme. Embora eu esteja diminuindo minhas expectativas, porque eu não quero me frustrar, eu não quero me decepcionar, ainda assim eu tô curioso. Tô curioso pra saber no que tudo isso aqui vai dar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que é que vocês acharam da minha teoria maluca aqui no final do vídeo? Diz aí, fala aí o que é que vocês acham. O que é que vocês pensam sobre... Mano, se diverte, aproveita. Isso aqui é o momento fanfic aqui até o filme lançar. A gente tem 1 ano aí até o filme lançar. Até lá, muito detalhe ainda vai ser solto. E se aparecer alguma coisa aí que me deixe animado pra comentar, eu venho aqui e faço um vídeo. É isso aí, valeu, falou. E até mais.